podcast do Amantes do Carnaval. Sejam bem-vindos a mais um episódio especialíssimo dessa nossa segunda temporada. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua participação e pelo apoio de sempre. Agradecemos. Galera, essa segunda temporada está incrível. Nós estamos recebendo pessoas maravilhosas que têm uma relevância no nosso carnaval e eu tenho certeza que você vai adorar cada um dos nossos convidados que estão passando aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso estúdio da Diamond Cast. Sim, se você precisa fazer o seu trabalho, algo relacionado ao audiovisual, venha conhecer o trabalho dos meninos, venha conhecer o nosso estúdio. Eu tenho certeza que você vai adorar. E você falando que viu o Amantes do Carnaval, aí você vai ser muito bem tratado, porque você é nosso, você é da nossa família. E falando em família, eu estou recebendo aqui hoje um amigo, um cara que eu admiro, que eu literalmente tiro o meu chapéu para ele, porque ele é, assim, um ser humano maravilhoso, faz um trabalho seríssimo. Para mim, ele é o super-homem do samba, porque eu não sei como ele consegue trabalhar tanto, administrar essa máquina gigantesca com vocês. Alexandre Magno, o Nenê, presidente da UESP. Aplausos! Sim, eu quero aplausos! Finalmente temos o Nenê aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Dani. Recepção maravilhosa, uma pessoa também que eu adoro. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje falando de algo que a gente ama, de algo que a gente adora, que é totalmente relacionado com o nome do programa, né? Que é o podcast da Amantes do Carnaval. Obrigado pelo convite, um prazer. Eu falei que você é o super-homem do samba, o super-homem do carnaval, porque você administra uma estrutura gigantesca, sim, que é a UESP. Mas antes da gente chegar na UESP, sim, eu conheço a sua história, eu conheço a sua trajetória, mas eu quero saber um pouquinho do Nenê antes da UESP. O Alexandre sambista, sim, aquele que tem uma raiz numa escola de samba que com certeza mora no coração de vários de nós, sim, que é a nossa querida Nenê. Simplesmente, o berço do cara é a Nenê de Vila Matilde. Essa paixão é de família. De família, de família. Lá em casa, desde muito pequeno, que eu me lembre como gente, o carnaval sempre foi o polo central da festa. Tudo que tinha festa, e lá a minha família era muito de comemoração. Então, o aniversário de um comemorava, o aniversário do papagaio comemorava, se era feriado independente, comemorava. E todas as comemorações eram regadas por carnaval, eram regadas ao som de enredos carnavalescos. E aí ficava a Vitória lá tocando os discos carnaval de ponta a ponta, e obviamente quando chegava na Nenê tocava mais 50 vezes. Então isso, eu fui crescendo com isso, e não tem como você num ambiente desse não crescer e não se apaixonar por algo. E o carnaval foi entrando nas nossas veias, não só minha, mas como da meus irmãos, minha irmã, minhas irmãs, meus primos, enfim, tios, tias, que, próximos. Aliás, você tem a sua família. A família é grande, a família é grande. A linhagem é nobre dentro da Nenê de Vila Matilde. E aí, com isso, a gente foi crescendo, entendendo o que era o carnaval, porque nós éramos aquele que, inclusive, em pequenos, criava-se um monte de colchão na sala, fazia um sistema para a gente assistir carnaval, todo mundo um deitado do lado do outro, enquanto os mais velhos iam para a pista, ou ia desfilar, ou ia assistir o carnaval, nós ficávamos lá, né? E aí sempre tinha alguém que ficava tomando conta. Então, desde pequenininho, a gente cresceu assistindo desfile carnavalesco, seja pela televisão ou pela pista. Foi ficando um pouco mais... depois da nossa juventude, começamos também aí a participar do carnaval, do desfile carnavalesco, na Avenida Tiradentes, que foram meus primeiros desfiles, né? Também não peguei a São João, não sou dessa época, sou saudosista, mas também não cheguei lá. Lembro que a Leia, minha tia, Edileia dos Santos, colocava a gente para dentro do desfile da Tiradentes. Então, isso a gente foi começando a se apaixonar por carnaval, né? E
Aí passou da adolescência, a gente começa de fato a curtir a Nenê de Vila Matilde, mesmo ainda indo segurando na barra da saia da Léa, mas a gente começa a curtir a Nenê de Vila Matilde e aquilo nos encantava, né? Eu costumo dizer para todo mundo, a Nenê de Vila Matilde para nós é um fator fundamental da nossa criação, enquanto pessoa, enquanto entendimento de cultura. A escola de samba ajudou muito a forjar a nossa característica cultural. Então, para mim, esse período era muito interessante. A Nenê é um ponto histórico na minha vida que eu jamais posso esquecer e tenho que agradecer demais. E na Nenê, o que te apaixonava mais? Você, dentro da escola, o que você fazia? A Nenê, voltando um pouquinho antes de falar o que eu fazia, o que me apaixonava mais na Nenê, porque todo mundo sempre falou a bateria da Nenê era isso, a bateria da Nenê é aquilo, e tal, porque a Nenê é escola de chão e tal. Mas eu ia para a Nenê, eu gostava de olhar o Armando da Mangueira, o grande puxador Armando da Mangueira. O Armando da Mangueira, para mim, como eu só ouvia sempre, a gente ouvia sempre os discos gravados da Nenê, então a voz da Armando da Mangueira era muito presente na minha vida. Então, para mim, eu brinco até, falo, pô, enquanto todo mundo curtiu o Michael Jackson, eu curti o Armando da Mangueira, né? Então era o meu Michael Jackson. Eu chegava lá na Nenê e ficava olhando para o Armando da Mangueira, né? É óbvio que também a questão, tudo que a Nenê sempre proporciona, de samba, de batucada, essas coisas maravilhosas, né? Mas, enfim, eu vou para a Nenê. Na verdade, a minha irmã com as minhas primas, a Daniela, a Aline e a André, elas formaram uma ala na Nenê. E a gente ia para o ensaio, mas a minha mãe não deixava a gente ir para a bateria, não deixava a gente desfilar sem ter a supervisão ou da minha tia Léa ou da minha tia Edna, sem ter a supervisão de alguém. Até porque, nesse período também, a escola também não tinha só santo, né? Então, a gente tinha aquela coisa que era, não vai lá, tem isso, tem aquilo, né? Não é para ir sozinho, então não sei o quê. Então, elas criaram uma ala e a gente começou a desfilar através dessa ala. Porque sem estar com uma das minhas tias, a gente não podia desfilar. Então, tinha uma ala aí, e essa ala era feita dentro da minha casa. A minha mãe é costureira, modelista, sempre costurou para o seu Nenê, sempre costurou para o Betinho. Fazia uma ala chamada, que era a ala do Chupeta lá na Nenê de Vila Matilde, outras alas que ela já costurou, a ala do Itamar, a ala do Roma, enfim. Então, isso foi uma ligação com a escola de samba, que era desfilar em alas. Após começar a desfilar em alas, eu fui para desfilar no apoio da escola de samba, que era o apoio da Harmonia, que era um grupo de... aquelas pessoas que quando ficam enchendo o saco, não é harmonia, os caras falam, não, vai ser apoio. Então, era isso. Aí eu comecei a desfilar de apoio. Depois, em 2008, fui, através de uma discussão que a gente estava tendo na UES sobre samba, eu e meu amigo Abdiano Bejar, que hoje é presidente da Escola de Samba Brinco da Marquesa, nós estávamos na UESP e falamos, vamos disputar o samba na Nenê. E aí eu fui disputar samba na Nenê, entrei para os compositores. Ganhamos, no primeiro ano que nós disputamos, nós ganhamos em 2008 o samba da Nenê. Olha só. E aí fingi que era compositor e fui lá. Mas no primeiro ano ganhamos o samba da Nenê. Aí deu certo. Aí entrei para a ala de compositores. Em 2010... que começou a Nenê ter algumas crises administrativas, aquela coisa toda e tudo mais, com a queda da escola, que foi em 2009. Em 2010, numa das reuniões, a Léa falou para o Manteiga, eles estavam falando sobre critério de avaliação, de julgamento, e eles estavam discutindo, ela falou assim, e ela me chamou para eu participar dessa reunião com ela. Ela também não era para estar no meio da reunião de harmonia, mas ela estava lá, que ela era da diretoria da Nenê. Aí ela falou para o Manteiga, que era o presidente da harmonia naquela época, o diretor de harmonia, aliás. Ela falou, Manteiga, fala para o Nenê falar aí sobre quesito, que ele fica o dia inteiro discutindo quesito na UESP. Olha e só. Me pegou de surpresa. O Manteiga falou, então fala aí, Nenê. Mas uma coisa é eu falar de quesito nas discussões dentro da UESP, outra coisa é eu falar dentro da Nenê. Aqui, Eu falei, não, beleza, vou encarar, vou falar. E comecei a falar sobre os quesitos. Aí lá, a partir daquela reunião, os meus parceiros, meus amigos da Nenê, o Feijãozinho, o Bernardo, o Wagner, falaram, Nenê, você tem que vir no nosso time. E me trouxeram para a harmonia. Depois de algum tempo, eu já era o cronômetro da escola, Sim. era o ponteiro da escola, indicado pelo Landão.
Maravilhoso, Depois, Landão. Manteiga também me colocou para ser um dos diretores de harmonia, junto com o Jorge Rui, junto com o Carlos. E aí começou essa minha Você trajetória. aprendeu com pessoas, né? Assim, Sim, sim, um grande professor só, Landão, só com o um pessoal Landão, só com o Jorge Rui, o Bernardo que te chamou, parceiro, Jorge Rui, Bernardo, esse junto com a professor Carlos, Leia, Calé. enfim, E, e aí com só a isso, nata da Nenê. e com isso, paralelamente, eu trabalhava com afinco a UESP todo santo dia também, né? Eu tinha o meu serviço, trabalhava na Caixa Econômica Federal, era terceirizado, trabalhava fazendo a conferência das agências e aí saía de lá da Caixa e ia para a UESP. Então, na verdade, eu tinha o meu trabalho, tinha a Nenê e tinha a UESP, que eu já tinha na UESP desde 93, frequentava e tudo, até porque eu ia muito com a Leia e tudo mais. Mas esse foi a minha grande virada de chave da Nenê. A partir dessa reunião, aí eles me convidaram e comecei a crescer dentro de um processo até porque eu tinha uma base de conhecimento dentro da UESP, e aí comecei também a juntar o UESP e Nenê de Vila Matilde, que aí uma vez também o Manteiga me indicou para ser do grupo da Liga, né, que tinha lá o pessoal da coordenação, daí eu fui fazer parte também e tudo mais. Então, mais ou menos isso que a minha vida dentro da Nenê. Começou bem, né? Assim, uma vida de sambista intensa e com raízes muito profundas, né? Sim, Porque sim, para sim. quem está assistindo a gente não conhece o que é a magia da Nenê de Vila Matilde, tá perdendo, né? A Nenê é uma coisa, assim como outras escolas de samba, mas eu falo porque aí a gente também tem que puxar a sardinha para o que a gente viveu, né? A Nenê é uma coisa que eu chamo de, assim como a UESP, é algo que não tinha que dar certo e dá certo. É algo que você não entende como é que dá certo e dá certo, porque as emoções são muito latentes, as pessoas são visceral, muito... né? É A visceral, Nenê é visceral, é visceral. E as pessoas agem muito com a emoção. E tudo que você age muito com a emoção tem tudo para dar errado, né? E é por isso que eu falei, que tem tudo para dar errado e dar certo. Então, até que um dia eu estava desfilando, eu nunca me esqueço, eu ia iniciar o meu desfile, o senhor Fernando Penteado estava na beira do desfile, ele me puxou. E ele falou: sabe o que acontece com... Qual é o problema de vocês na Nenê? Vocês choram demais e esquecem do desfile. Olha só. Aí que eu fui perceber que ele tinha toda a razão. Eu falei, a gente só fica chorando, a Nenê só chora. Começa a tocar o hino, você olha pro lado, tá todo mundo chorando. E o desfile acontecendo. Na hora que o intérprete que fala, mas eu, Pronto. quando fala, mas eu, tá todo mundo chorando. O AMB algo, inteiro tá é chamando. algo. E aí eu parei e falei, não, o próximo ano eu não vou chorar. O próximo ano eu não vou chorar. Quando eu escutar o hino, eu vou me segurar. Pô, lógico que foi difícil pra caramba, mas eu tentei. Também não consegui cumprir 100%, mas já fui conseguindo me concentrar a questão racionalmente do desfile, não deixar um pouquinho a emoção de lado. E com isso eu aprendo muito com essas Que é pessoas. uma competição, né? É um Exato, você jogo. A precisa gente estar está ali focado. para performar da melhor maneira. Só um ganha, infelizmente. O componente chorar, ok, é melhor ainda para os seus desfiles. Se o componente está chorando, ele vai alavancar as suas emoções, ele vai alavancar alguns quesitos, tanto evolução, harmonia, ele vai alavancar. Mas quem está trabalhando não pode estar chorando, pelo amor de Deus. E aí o Penteado teve toda a razão do mundo, aí eu acabei criando uma casca até para poder trabalhar melhor na avenida, né? E com isso a gente vai absorvendo esses ensinamentos cada vez mais, não só do Penteado, mas graças a Deus eu convivo com a Embaixada Samba Paulistana dentro da UESP, então eu tenho muita sorte para isso. Eu nasci num berço de ouro, porque tá com pessoas que te ensinam no dia a dia. É um privilégio, É né? um privilégio, é um grande privilégio. Aprender todos os dias, É um grande trabalhando com o que ama, sem dúvidas, é realmente um grande privilégio. E você falou da sua chegada na UESP. Certo. Você sempre participou, estava por ali, até o momento em que realmente as coisas foram ficando mais sérias dentro da UESP, até o ponto que você realmente já trabalhava ali com mais afinco, acompanhando de perto a gestão da Leia, né, da Edileia Santos, que a gente até falou num outro episódio aqui, uma grande mulher, uma grande sambista, para mim é um dos exemplos que a gente tem,
que numa época em que homens dominavam totalmente este cenário. Dama de ferro, ela... Totalmente dama de ferro, assim. E de uma maneira muito sincera, muito transparente, Sim. né? Conseguia gerir tudo aquilo. E a Léa viveu... E aí você já relatou exatamente naquele período que era ser mulher, assim como... Se hoje é difícil, imagine naquele período. Imagina aquele período de ser mulher no meio de sambista e no meio de caciques. Porque ela conviveu com todos os caciques. Só peixe grande. Só peixe grande. Inclusive, tem um dos momentos da história que ela conta, o Cachito conta, que quando foram pedir a ajuda do seu nenê para ele apoiar a candidatura dela na UESP, ele falou, não, você não vai aguentar. As mulheres não aguentam. E ela falou, não, eu vou aguentar sim e tudo mais. E tanto que foi 12 anos à frente da instituição, foi a melhor presidente que a instituição já teve, e com isso a gente também tem que trazer esses ensinamentos da Léa. E a Léa eu tenho ainda um ensinamento duplo, porque além de ser presidente da UESP, ela é minha tia, então ela me puxa a orelha enquanto presidente da UESP, me puxa a orelha como sobrinho, né? E a gente sempre viveu muito próximos, a Léa, minha mãe, a minha madrinha de Sé, são irmãs também. Minha tia Edna, que faleceu, elas eram muito... A minha família é muito matriarcal, elas mandavam na família. Né? Tem bastante homem minha família, mas a maioria é mulher e mulher que manda na família. Que bacana. Então, não tinha boia. E a UESP, ela tem esse conceito matriarcal, né? Porque é uma entidade mãe. E eu peguei isso muito da Léa. Então, ela me ensinou muito a entender que a UESP é uma entidade mãe, não é uma entidade pai, é uma entidade mãe. Então, tem que pensar como mãe. E como foi que você começou a enxergar uma possibilidade de ser um dirigente e de realmente figurar ali como o presidente da UESP? Não fui eu que enxerguei essa possibilidade. Eu fui alçado. O Cachito, no qual o meu grande irmão, meu grande professor, meu grande mentor, o Cachito que começou a realmente me indicar enquanto dirigente. Ele começou a me trazer para próximo, me colocou como diretor de carnaval dele, que eu era da coordenação geral, ele me colocou como diretor de carnaval, e numa das reuniões, logo quando ele assumiu, o primeiro ano que ele assumiu como presidente da UESP, ele falou, a gente já tem que falar da sucessão. Vou falar da sucessão, se você está acabando de assumir, não, eu já quero sair daqui, ele fez uma reunião de diretoria, já quero sair daqui com o sucessor. E falou, e o meu sucessor é o Nenê. E aí, no meio da reunião, ele jogou. Então, assim, não foi algo que ele plantou desde lá, veio me trabalhando, e na hora certa ele falou, o próximo presidente da UESP vai ser o Nenê. Lógico que, assim, a UESP é uma entidade totalmente democrática. Ela passa por um processo de eleição. Sim. Né? Mas quando ele indica o próximo presidente da UESP, assim, é para disputar a presidência da UESP, e foi o que aconteceu. A gente disputou, ganhamos a eleição, ganhamos a chapa, foi de 37 contra 21 votos, tinha uma articulação, chamar oposição, mas assim, a oposição porque era a outra chapa que estava disputando contra nós. Tiveram 21 votos e nós tivemos 37 votos. E aí, nisso, era muito também por conta... Eu tinha muita relação com os presidentes, né? O diretor de carnaval estava sempre com os presidentes, sempre, então tinha muita relação. E alguns deles também falavam, pô, Nenê, você tem que ser o próximo presidente da UESP, tem que ser o próximo presidente da UESP, mas eu nunca tinha percebido isso de fato, que tinha que seguir esse caminho. Aí o Cachito que me direcionou. E essa entidade, né, gigantesca, que é a UESP, desde a década de 70 aí, em funcionamento. Sim, 73. Pois é, e ativa, né? Sim. Pulsante. Uhum. Hoje a UESP é responsável por quantas agremiações? A UESP é responsável por 73 agremiações, porém vão desfilar 67. Gente, olha isso, são 73 agremiações com 67 que vão desfilar, porque 6 estão suspensas pelo regulamento. E tem uma filinha do lado de trás, de fora, para poder entrar. De pleiteantes. Exato. Como que se administra o tamanho disso? Né? Porque algumas pessoas não conhecem o trabalho da UESP, infelizmente, porque deveriam conhecer.
todo sambista de verdade deveria conhecer. Como que é esse processo administrativo? De que forma que você consegue gerir o tamanho dessa máquina? Quando as pessoas me perguntam isso, Dani, eu cheguei a uma conclusão que cada hora eu respondo uma coisa. Porque é tão complexo administrar 67 cabeças, 73 no total, que a UESP, além de tudo, ela tem 2 desfiles distintos, que são os desfiles dos blocos de fantasia, que hoje, no formato que existe, só a UESP tem no Brasil inteiro. Exatamente. Aliás, no mundo inteiro. Exatamente. Ele já teve outros blocos que desfilavam, mas agora os blocos estão todos seguindo esse rumo desse bloco de embalo, que é o bloco de rua, que a gente chama. Trio elétrico, né? né? Sim. Então, a maioria estão seguindo esse formato. O nosso de disputa, que eles eram blocos de enredo, agora são blocos de fantasia, só o UESP tem esse formato. Então, a gente tem que administrar, e são desfiles paralelos. Eles não se cruzam, não nasce bloco e vira escola, não. Tem lugares bloco que nasce... bloco, escola de samba é escola de samba. Exato. Tem lugares que nasce bloco para virar escola de samba. Que, para quem não conhece, qual que é a principal diferença? A principal diferença é um defende tema e o outro defende o enredo. E, na sua essência, o que acontece? O tema é uma coisa mais alegre, é uma coisa mais espontânea, é para você brincar, se divertir o carnaval. Escola de samba que defende enredo é uma coisa mais séria, que tem que seguir passo a passo. Uma história, né? O bloco tem Começo, menos regras, tem menos regras. Né? Tudo bem que assim tem a questão das fantasias, bateria, é muito próximo da realidade, mas como você transporta o tema para o desfile é muito mais simples do que você defender uma história. O bloco não conta a história. Ele é como se fizesse uma analogia às marchinhas carnavalescas de antigamente. Ele é através de um tema central, você explanar a alegria. Não dá para o bloco falar de tristeza, não dá para falar de religiosidade, não dá para falar sobre escravidão. Não, o bloco é alegria. Inclusive, ele pode ser... mais uma vez falando, comparado às questões das marchinhas carnavalescas, que elas eram muito caricatas, elas eram muito... Tinha essa questão da sátira, né? Isso, exato. E hoje os blocos carnavalescos são esse formato. Então, essa é a principal diferença. E tem as diferenças também por regulamento. Por exemplo, blocos carnavalescos não pode ter ala de baianas, não tem casal de mestre e porta-bandeira, tem porte-estandarte, tem o abre-alas, não pode... Esse abre-alas é o que vai abrir o desfile, né? O carro alegórico, não tem uma comissão de frente. Não tem comissão de frente. Então, tem algumas diferenças na questão do regulamento. E que é uma delícia, né? É muito gostoso de se ver. E foi como você falou, remete realmente às nossas raízes, né? Exato. Do que vem lá atrás, desde os tempos dos cordões. O samba ele precisa ser mais curto, ele precisa, até para ele ser uma coisa empolgante, oba-oba, chiclete, bem marcha carnavalesca mesmo, né? Então, com isso, que eu até fugi um pouquinho da sua pergunta, a questão da administração, ela é complexa, porque você tem do lado da escola de samba e do outro lado os blocos, e tem que lidar com os dois lados querendo coisas para o seu favor, né? Tem que lidar com a realidade de um e a realidade do outro. Então, isso acaba o plenário da UESP, que é uma coisa muito democrática, você precisa discutir o carnaval como um todo. E aí, talvez isso que leve a UESP a ter algo mágico, porque a UESP tem 6 grupos distintos. 6 grupos? 6 grupos distintos. 4 grupos de escola de samba e 2 grupos de bloco. Quando você faz um plenário com 67 agremiações, você precisa encontrar o todo, você precisa encontrar uma discussão que vai abranger o macro. Não dá para ficar só discutindo o micro. Porque, ponto de convergência, né? Exatamente. Então, isso faz a coisa virar mágica. Quando você encontra esse ponto de convergência, Dani, aí você consegue pegar um caminho para poder administrar, que é difícil, né? E que exige uma habilidade... absurda, né? Várias habilidades, Sim. Na verdade. Uma das coisas que a gente está implantando nessa nova maneira de fazer a gestão, nova não, a Léa também fazia isso, o Robson fazia muito bem, o Akashito também. Novo porque hoje nós estamos num mundo novo, que está tratando com novas tecnologias, novo por causa desse contexto, mas
não dá mais para você tratar as pessoas como tratava antigamente na base daquela coisa da figura do presidente carnavalesco ser a figura do general, do ditador. Não, hoje tudo tem que ser a construção através do diálogo. Por mais que saia alguns que pega para capar, mas tem que ser uma construção através do diálogo. E aí o diálogo que é sempre através você tem que ter argumentos de alto nível. Não dá para a gente transformar argumentos em baixo nível para conversar por baixo alguma proposta, alguma imposição da casa. Então, através do diálogo, a gente consegue tentar fazer com que todos vão converger para o mesmo caminho. Mas é difícil. E acaba sendo esse novo perfil do gestor, do líder, que é diferente, né? Que vem até mesmo do meio empresarial, que é diferente do patrão, do chefe. Do chefe, aquele que impõe, manda e desmanda, né? Eu acredito que, pelo menos no carnaval, essa figura não pode existir mais, ela não cabe mais nesse tipo de perfil. A liderança, ela envolve hoje você ter relacionamentos interpessoais. E quem não entender sobre relacionamentos interpessoais não consegue ser um bom líder e, ao mesmo tempo, se torna um chefe. Se tornando um chefe, ele perde a mão das coisas. Hoje até porque nós estamos falando de um carnaval, nós estamos falando das desfiles da UESP, que, na sua maioria de trabalho, é voluntário, por conta dos baixos investimentos, dos baixos valores que são suportados no carnaval. Então, você precisa de muito voluntariado. E como é que você vai tratar o voluntariado dessa forma? Querendo mandar, sendo agressivo, querendo impor? Não dá. Então, você tem que ser através desse diálogo. E carnaval é alegria, né? Muito. Escola de samba, bloco, é um momento de descontração, né? Muito. E a UESP, ela tem uma coisa de bom, diante de várias coisas também de ruim, financeiramente falando, que é muito ruim, mas coisa de bom que as nossas pistas de desfiles, ela ainda nos remete ao passado. Ela nos remete, por exemplo, que para mim, a coqueluche do carnaval, que foi a Avenida Tiradentes. Então, ela tem essa proximidade com o público, tem essa questão do calor humano. Então, isso é muito bacana. Por isso que algumas pessoas amam apaixonadamente desfilar na Vila Esperança. Porque é um carnaval de rua, né? É um carnaval de rua que você encontra aquilo que nos remete ao que é o verdadeiro carnaval, entendeu? Que o carnaval tão profissional que está sendo construído hoje em dia, a gente esquece um pouquinho de que o carnaval ele foi feito para brincar, que o carnaval foi feito para ser... A gente ia pular o carnaval, ia brincar o carnaval. E hoje está tão sério que a gente esquece disso. Mas tanto a Vila Esperança do Butantã nos remete a esses valores do carnaval que foram a construção dos nossos antepassados, que deixaram esse legado para nós, né? Então, isso é muito legal. A gente tem uma audiência, graças a Deus, nacional e até mesmo internacional. Algumas pessoas não conhecem, né, como que é o trabalho da UESP e não conhecem essa estrutura desse carnaval descentralizado, né? Então, nós temos aqui em São Paulo, na nossa capital, temos a Liga, certo, que é responsável pelo grupo especial, pelo Acesso 1 e o Acesso 2. E esses 3 grupos desfilam no Sambódromo, né? Lá no Polo Cultural do AMB, Complexo do AMB, né? E a UESP, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, explicasse essa estrutura. A UESP tem lá o especial de bairros, certo, que desfila no Butantã. No Butantã. Na Zona Oeste de São Paulo. Na Zona Oeste, numa rua. Sim, certo? Numa avenida. Então, vocês transformam aquela... Eu acho isso maravilhoso. Transformar aquela rua, aquela via pública, em um sambódromo. Sim. E que está cada vez melhor a estrutura. Que a gente vai falar sobre isso. Sim. Vamos ficar com essa informação aí na manga. A gente tem o Acesso de Bairros 1, que desfila... Na Vila Esperança. Vila Esperança. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, eu já vou para o outro extremo. O extremo oposto de São Paulo. Que também é um carnaval de rua, numa via pública. Sim. Então, também exige toda uma transformação daquele ambiente. Sim. Acesso 2 de bairros está... Vila Esperança também.
Vila Esperança também num outro dia. Num outro dia, exato. Um outro dia. Então o carnaval Beleza. permanece ali. E o acesso 3 de No bairros Butantã, no outro Butantã, dia. num outro dia. Ó, vai acompanhando a maluquice que é isso. Aí a gente tem os blocos. Sim, que são os dois grupos. Especial de blocos e o acesso de blocos. Que desfilam. Que é uma semana antes na Vila Esperança. Uma semana antes do carnaval, do nosso calendário, desfila na Vila Esperança. E todos esses grupos acabam desfilando em momentos distintos, mas acaba batendo aí uma agenda, né? Sim. Tem Sim. dias que tem desfile Sim. num bairro e tem desfile no outro. Exatamente. Gerenciados pela UESP. Exatamente. Nós somos a única entidade gestora de carnaval do Brasil que tem desfiles simultâneos. Nós temos, ao mesmo tempo, desfile na Vila Esperança e desfile no Butantã. E outra, na semana do carnaval, concorrendo, vamos dizer assim, com o sambódromo. Exato. E que, inclusive, vários sambistas desfilam na Vila Sai Esperança, sai correndo, vai pra lá, vai pra cá. Sim, sim. Como que fica essa organização concomitante? Sim. Né? Como que se dá esse trabalho de preparação da UESP e da organização no dia mesmo? Eu conheço sambistas, Dani, para completar a sua fala, que desfilam na Vila Esperança, no início do desfile da Vila Esperança, corre para desfilar para o Butantã e depois voltam. fecha para o Sambódromo. Nossa. Eles desfilam nos 3 lugares diferentes. Eu não falo, isso é loucura e tudo mais. Isso é uma durante muitos anos, nós, inclusive agora, diminuímos as pistas de desfile. Mas a UESP já chegou a ter 8 pistas de desfile. Teve um ano que o Robson de Oliveira fez 12 desfiles simultâneos. Olha que loucura isso. Mas assim, por que nós diminuímos as pistas de desfile? Porque não adianta você ter 8 pistas de desfile e 8 pistas que não têm condições de receber o público, não tem condições de receber as escolas, não tem condições de receber os blocos. Então, nós estamos diminuindo cada vez mais, até porque o investimento era precário. E aí a gente começou a entender que se fizesse uma pista no lugar de 3, nós tínhamos um investimento melhor nelas, ele ia crescer a sua estrutura, ia acomodar melhor as pessoas, e, enfim. Com isso, nós chegamos a 3 pistas de desfile. Nós estávamos com uma pista na Avenida São João, uma pista no Butantã e uma pista na Vila Esperança. E os blocos estavam na São João. E quando a gente volta para São João, foi um momento de resgate histórico maravilhoso. Sim. Foi um momento de... o centro da cidade, na verdade, ele é um local que ele respira muito o carnaval, diferente de todo o resto da cidade. O centro respira muito carnaval. As pessoas aceitam o carnaval muito bem. Porém, com essa demanda gigantesca que hoje que nós temos blocos de rua, o centro estava inviabilizado por conta Virou circuito, né? Virou circuito. E a gente não conseguia chegar com os nossos ônibus. A gente não... Até porque a cidade de São Paulo, territorialmente falando, é algo gigantesco. Tem blocos que vêm de toda quanto é região, só consegue chegar de ônibus. Não dá para chegar com o transporte público, porque, enfim. Então, a gente teve que sair da São João. Nós tentamos ir para a Santos Dumont, que é do lado do Sambódromo. Mas daí, por conta também que o acesso 2 da Liga foi por uma semana antes, a gente não conseguiu ir para lá. Uma semana antes então, ali. Naquela correria e tudo mais, a gente falar, então vamos fazer a Vila Esperança 2 polos. A Vila Esperança, para nós, é considerado 2 desfiles, porque ela faz uma semana antes do desfile dos blocos e faz na semana do carnaval o desfile do acesso 1 e do acesso 2. Mas essa questão de ter os desfiles simultâneos, você tem que ter uma equipe muito bem alinhada com o que a gente quer sobre estrutura de carnaval, de gestão de carnaval. A nossa coordenação e a nossa diretoria se divide, né, nas 2 locais de desfile, mas a gente tem também, e aí não dá para deixar de ressaltar, os órgãos oficiais que participam dos eventos. Tanto os órgãos municipais como estaduais, federais, eles nos auxiliam muito. Aí estou falando de CT, Polícia Militar, estou falando de Corpo de Bombeiro, estou falando de SP-Trans, estou falando de... através da relação com a subprefeitura, com as secretarias, com a SP-Tures. Então, isso a gente acaba
dividindo a equipe para poder tornar viável essa loucura, porque é uma loucura mesmo. Aí o pessoal fala, pô, Nenê, mas você está dos dois lugares ao mesmo tempo? Fala, a gente tem que dar um jeito, não somos multi-homens, mas tem que dar um jeito, não multi-mulheres, mas tem que dar um jeito de estar nos dois lugares ao mesmo tempo, tem que se virar. E o que mais me encanta é a forma como a cada ano essa estrutura é melhorada. Sim. Você tem uma estrutura melhor de arquibancadas, você tem uma estrutura melhor de iluminação, até mesmo de pintura de pista. Sim, né? sim. Eu fiquei muito feliz em ver esse ano, por exemplo, até mesmo um desfile da UESP sendo transmitido numa TV aberta, que foi a TV Cultura. Sim, sim. Isso eu achei maravilhoso, Sim. porque é mais uma ferramenta para os sambistas serem vistos, serem notados e, principalmente, o telespectador conhecer o trabalho da UESP. Né? Não ficar só naquela questão, carnaval só tem no AMB. Não, nós temos um carnaval riquíssimo e com escolas muito competitivas. O Carnaval da UESP, ele deu um upgrade nos seus desfiles, e aí eu quero falar dos espetáculos que as escolas estão propondo, Muito que os blocos bons. estão propondo, que é uma coisa maravilhosa realmente, de fato. Nisso que eu falo, obviamente, a gente não está nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Estamos brincando aqui, mas com o avanço das tecnologias, eu fico no Butantã acompanhando os desfiles da Vila Esperança. Aí o pessoal, quando passa, eu estou lá no celular, o pessoal acha que eu estou falando no celular. Não, eu estou assistindo o que está acontecendo na Vila Esperança. E, automaticamente, as informações vão chegando, eu falo, estamos com um problema aqui. Qual é o tamanho do problema? Eu preciso ir até aí? Não precisa vir. Qual é o tamanho do problema? Precisa vir. A gente atravessa a cidade e vai de uma pista para outra, dependendo do tamanho do problema. Mas hoje, com essas novas tecnologias, a gente consegue acompanhar de longe e, inclusive, fazer chamada de vídeo, falar com o presidente lá na hora. O que está acontecendo aí, presidente? Não, é assim, assado. A gente consegue e, dessa forma, a gente vai tentando se multiplicar. Mas, assim, a estrutura da UESP cresceu demais. Esse fato, a gente também diminuir as pistas para colocar numa só, a gente potencializou as pistas, mas, novamente, entrando na questão política, hoje nós temos muito apoio, sobretudo da Câmara Municipal de São Paulo. Quero até mandar aqui um abraço para o presidente Ricardo Teixeira, tem nos ajudado demais. A Prefeitura tem entendido as necessidades que o Carnaval de Rua representa para a cidade. E com isso também tem melhorado seus aportes, tem colocado tanto a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, para trabalhar efetivamente para que aconteça um bom trabalho nesses bairros. Então, para nós, está sendo maravilhoso poder entregar cada ano que passa um projeto melhor, um produto melhor. A questão da televisão só veio por conta disso, dessa relação política e saber que a gente tinha um produto que é interessante para a televisão. E se a gente não tem um produto que é interessante, ninguém vai se interessar. E o que mais fez a gente trabalhar, e aí tenho que falar aqui da diretoria da UESP, o vice-presidente Demis Roberto, o diretor de Carnaval, que é o Smedley, o Francisco, o secretário Gilberto, a Débora Justino, que é também a outra mulher de ferro nossa, que está lá no meio da diretoria, e mais os outros diretores, Alexandre Marcelino, a Jardim Nascimento, Rosana Pinto, o nosso diretor agora, diretor de esporte também, o Antônio Junqueira, e agora o nosso diretor comercial também, Renato Cândido. Essas pessoas, junto com a coordenação e a produção da UESP, elas fazem um trabalho impressionante, incrível, porque primeiro que eles amam a UESP, eles amam o que eles estão fazendo, e com isso eles se entregam ao máximo para poder dar esse resultado. E a gente, ao longo do caminho, a gente começou a discutir que se a gente quisesse melhorar o desfile, pegar no pé das escolas de samba e dos blocos, que tinha que melhorar o desfile, a gente tinha que dar um palco bom para eles. Sim. Então, é a mesma coisa. Vamos supor, a gente vai falar do show hoje, um show badalão, um show da Isa. Como é que você faz um show da Isa para um palquinho de... Não, você som tem... ruim? Não dá. Você tem que entregar algo que vai se equiparar ao que está recebendo de espetáculo. E aí a gente começou a investir no espetáculo. Começamos a nos debruçar, pedir ajuda mais para o governo, ia na Câmara, falar, não está dando, precisa, o presidente Ricardo Teixeira não precisa. E aí veio aquele processo de pedinte, né? Mas que acabou dando resultado. Falei, gente, preciso de ajuda, e com isso a gente está melhorando, dando upgrade nas pistas. A UESP tem hoje um processo que nós
vimos no Carnaval de Porto Alegre, que é o sistema de iluminação cênica, que a gente achou muito bacana, que eu fui lá pessoalmente verificar, que o Carnaval de Porto Alegre sempre Cria uma depois atmosfera, né? cria uma atmosfera, cria algo. E com isso também chama a atenção do público. A gente tem o crescimento de público também, aí está indo muito bacana isso. E as escolas, né? O que mais me encanta é como as escolas conseguem, com uma verba pequena, realizar grandes espetáculos. E todo mundo quer vencer na UESP, Sim. é uma coisa absurda, né? Sim. A gente tem trajetórias de escolas muito bacanas que vão trabalhando lá desde o acesso 3, lá, desde lá de trás, e de repente já chegou lá na Liga, né? Mas teve essa trajetória dentro da UESP extremamente competitiva, volto a dizer, porque você olha para um desfile da UESP, eu, sinceramente, eu não sei quem é que ganha. Né? Você tem alguns grupos ali que você fala que, nossa, é muito acirrada a disputa, não só do ponto de vista visual, mas dos outros quesitos também, né? Essa preocupação. Você entrou num ponto, Dani, que eu gostaria de falar rapidamente, dos dois extremos desse ponto. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que é nítido e notório o crescimento do espetáculo dentro da UESP. O espetáculo cada vez mais. Por quê? Porque o carnaval também, como ele é muito dinâmico, dependendo lá de cima, também vem escolas pesadas. E com isso elas também puxam essas outras. Falam, aí não gostaria de citar, mas eu vou citar. Uma escola de samba, por exemplo, Leandro Taquera, estando num grupo da UESP, ele vai puxar as outras a fazerem, nós vamos enfrentar Leandro Taquera, e agora? Vamos ter que dar um jeito. Você acaba tendo potências Você ali, acaba né? potencializando a sua escola. Porém, o outro extremo, as escolas também se endividam pra caramba com isso. Elas estão passando por um processo de endividamento gigantesco, porque, assim, eu vou colocar todo o meu esforço para poder fazer um carnaval competitivo, mas o esforço que eu tenho apenas do investimento da prefeitura, eu não consigo colocar o carnaval competitivo. Eu tenho que me virar. E se você não tem um patrocínio, se você não tem alguém que aporte valores, você começa a entrar no endividamento. E isso é uma preocupação nossa constante, porque as escolas estão se endividando para fazer um grande espetáculo. O espetáculo que está crescendo, mas, por outro lado, elas estão se endividando e isso vai virar um grande problema daqui para frente, entendeu? E que fique aqui o nosso apelo, então, né, aos empresários, para olharem para esse tipo de carnaval como também uma janela, como algo que possa ser palco para dar visibilidade à sua empresa, né? Com grandes espetáculos que são produzidos e que são diretamente ligados ao público que está na rua. Né? Na questão mercadológica de pensar, a UESP, eu não coloco ela que é uma rival da Liga. Eu coloco ela como ela sendo algo, um contraponto no bom sentido, no bom sentido de assim, se alguém não tem condições de ir no Sambódromo, que venha para os nossos desfiles. Acessível. Que é acessível. É um desfile totalmente inclusivo, totalmente voltado para suas questões sociais, um desfile de porta aberta. E se uma TV que não tem condições de fazer um aporte para ganhar, por exemplo, da Globo, de tirar da Globo, que venha para a UES fazer um aporte, que é um aporte bem menor, que é acessível também para essas TV. E ligados a bairros, né? Exatamente. A estruturas que estão longe do centro da cidade, mas que são zonas populosas e que... quem nunca desfilou na UESP precisa passar por essa experiência. Precisa passar. Eu já tive essa oportunidade de desfilar. Meu primeiro ano como porta-bandeira foi numa agremiação da UESP, que na época foi na Vila Esperança, inclusive, pela Urapuru da Moca. Que maravilha. É muito próximo, muito caloroso, né? Então, acho que uma marca se agregar a essa estrutura é muito bacana, né? Acho que só tem a ganhar com isso. E aí... Voltando numa fala que você fez quase agora, Dani, o Sambódromo é algo magistral, é algo preparado para carnaval, é algo que eu sempre falo, a gente não tem que reclamar do Sambódromo no sentido, mas o Sambódromo tem investimento maior, está lá por merecimento. As escolas que chegaram lá, elas construíram um caminho para chegar lá. O que nós temos que fazer é impulsionar os nossos desfiles aqui de baixo, é deixar eles também tão prazeroso como lá em cima.
Óbvio que a gente tem um espetáculo lá em cima, através que passa nas grandes escolas. Estamos falando agora do grupo especial, que não tem a comparação. Cada um tem um ponto aí de investimento, cada um tem um modelo de desfile, enfim. Mas quando você constrói um sambódromo numa rua na Vila Esperança ou numa rua no Butantã e traz esse espetáculo para um bairro, é muito grandioso. Não existe nada em São Paulo que tem esse modelo que a gente faz numa rua. Não existe nada. O que você vê são grandes espetáculos dentro por exemplo, do Autódromo de Interlagos ou dentro de instituições privadas, como o Allianz Parque, a Neoquímica Arena. Aí você tem grandes... né? Exato, você tem grandes pegadas nesse lugar. Mas numa rua de São Paulo... Me fala algo de Avenida Paulista, talvez, quando faz Sim. lá um show de Ano Novo, talvez, mas que a gente consegue colocar na rua uma estrutura desse tamanho para receber espetáculos do que as escolas estão fazendo lá, é algo grandiosíssimo. De uma relevância cultural que é incontestável. Exatamente, né? exatamente. Isso é incontestável e eu acho que, olha, empresas que estão nos assistindo, procurem a UESP, procurem Sim. Renato Cândido. Exatamente. Né? Renato é o cara em relação a isso, porque eu acho que a marca só tem a ganhar com isso e com essa visibilidade, né? Exato. Nós falamos sobre a questão dos desfiles, né, da UESP, mas eu também queria conversar um pouquinho com você sobre outros braços, certo. Outros tentáculos que a UESP possui, Sim. que eu particularmente sou encantada também. Vamos começar pelo acervo da UESP, Sim. que ali tem coisas que são... Sim. Assim, é de um valor inestimável, né? A história do carnaval está lá dentro, né? Por mais que hoje existe a Liga das Escolas... Hoje não, desde 86 existe a Liga das Escolas de Samba, mas antes disso não tinha, tudo era UESP. Então, todas as escolas que passam para chegar lá na Liga tem que passar pela UESP. Então, deixa lá uma grande história, esse acervo a gente tem lá... não só das questões visuais, mas tem trabalhos de faculdade, tese de mestrado, doutorado, porque muitas vezes... É um centro de documentação. É um centro de documentação em memória do samba. Lá na UESP, muitos estudantes nos procuram, né? E qual que é a contrapartida? Fala, não, vocês podem estudar aqui através do nosso acervo, mas que quando o seu projeto for aprovado, você deixa uma cópia para nós, que vira também material para outros no futuro também pesquisarem, né? Então, o Centro de Documentação em Memória do Samba é algo magistral, porque alguém que não conhece o passado não tem futuro. Então, a gente está lá guardando esse passado para gerações de amanhã conhecerem o que nós fizemos aqui, o que outros fizeram, o que outros trabalharam para nós para chegar até aqui. Então, esse é o papel do nosso Centro de Documentação e Memória, que está passando por um problema seríssimo, porque desde quando a gente teve o afastamento do nosso querido Marcos dos Santos, a gente não conseguiu dar continuidade no trabalho que ele está fazendo. Agora, inclusive, nós estamos entrando num projeto, no PROAC, para poder ter a parte de digitalização, a parte de construção, inclusive, para melhorar que o acervo não pode ficar... A climatização, para melhorar a climatização. Físicas, né? Para acomodar todos esses documentos. Tudo. Que algumas coisas lá a gente está perdendo, porque, assim... Meu Deus. Não pode... você armazenar de forma errada, limpar de forma errada. Então, a gente está fazendo agora um projeto para isso, para poder não ter esse problema. E até mesmo o sistema de catalogação, né, para viabilizar esses visitantes também. Exato. Fica aí, de novo, a dica para empresários, né, que gostariam de realmente nos ajudar nesse sentido, porque... É fundamental isso, é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de documentação e memória da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e a memória da universidade estava ali naquele local e que também estava passando por esse processo. Sim. Então, para você cuidar, às vezes, de uma folha de papel, tem um jeito de você manuseá-la, tem um jeito de você acomodá-la. Você precisa ter realmente
uma climatização diferenciada, Sim. né? E a memória do nosso carnaval, ela é tão escassa. Sim. A gente não tem publicações, a gente não tem... infelizmente, essa memória se perde, né? Perde. Fica muito no oral, fica muito na casa do fulano, na casa do ciclano. E a família, às vezes, não dá valor, joga fora. E as pessoas vão morrendo, a história morre junto, né? E aí os novos que chegam mudam a história, começam a contar coisas que não existiram. Uma mentira contada 10 vezes vira verdade. Pois é. Então, até, inclusive, tem histórias aí de fundação de escola de samba que mudaram a história. Olha aí. Que a gente sabe e fala, peraí, eu ouvi lá dos embaixadores que não é essa história aí. Como é que agora essa pessoa está falando que é essa história? Então, acontece isso. E falando em memória, você acabou de falar sobre eles, os embaixadores, a Embaixada do Samba, que também eu adoro, é uma delícia. Conta um pouquinho pra gente o que é a Embaixada do Samba. A Embaixada, o nosso relicário, ela quando foi criada a Embaixada, quem criou a Embaixada foi os fundadores da Embaixada, chamam-se Robson dos Santos, Robson de Oliveira, Ediléia dos Santos, Cachito Ricardo Campos e Edelmo dos Santos. Edelmo dos Santos, meu tio, que é irmão da Leia, que inclusive deu o nome da embaixada. Porque ele que falou, nós temos que ter aqui para poder valorizar as pessoas que pisaram o barro lá atrás, nós temos que ter aqui uma academia brasileira de letras, mas dos sambistas. Pô, nós temos que criar algo nesse sentido. E com isso criou-se a Embaixada Samba Paulistana. Que são as pessoas que lutaram até hoje pelo carnaval e chega a um certo momento, as pessoas são totalmente desvalorizadas. Elas são jogadas, muitas vezes, quando eu falo jogadas, na questão de, você vai para a velha guarda, mas é uma forma também de escantear a pessoa. A pessoa, quando é condecorada para ir para a velha guarda, deveria ser algo de valor. Mas porque as próprias pessoas da escola, que frequentam a escola hoje... Sim. Olha, a velha guarda, ok, mas não sabem quem são. Quem são aquelas figuras, eu fico abismada. O quanto eles dedicaram seu sangue, suor e sua lágrima para poder a escola de samba chegar onde chegou. A vida inteira. Dedicaram a vida para estar lá. Então, a Embaixada do Samba Paulistana é para resgatar essas pessoas e dizer, obrigado, vocês foram importantes para o nosso processo. Chegamos até aqui por causa de vocês. Só que tem um porém. A embaixada ela não é só um local para você entregar uma faixa. Ela é uma instituição de trabalho. Ela precisa trabalhar em prol da preservação do samba paulistano. Ela precisa ir nas escolas para puxar a orelha, ela precisa falar vocês estão fazendo errado, Sim. Ela precisa dar palestra, ela precisa fazer trabalhos voltados à memória do carnaval. Que, inclusive, na minha opinião, a Embaixada do Samba Paulistana, ela tem que estar em plenárias discutindo carnaval. Porque, muitas vezes, os presidentes que têm a cabeça de hoje, eles não sabem nada do que está se tratando do carnaval do passado e muda tudo uma condição que não pode ser mudada. Porque, muitas vezes, o carnaval é relacionado à religiosidade, tem fundamentos no carnaval sagrados, que precisa ser seguidos, e simplesmente as pessoas mudam. Então, essa é a função da Embaixada do Samba Paulistano. E que, da Embaixada, são escolhidos o cidadão e a cidadã samba, que são a nossa figura máxima do carnaval, né? Exato. Que algumas pessoas olham o Rei Momo, olham a rainha do carnaval, mas não sabem que, por exemplo, se numa escola de samba tiver lá o Rei Momo, a rainha do carnaval, e se estiver o cidadão e a cidadã samba, o cidadão e o cidadã samba são os primeiros a serem reverenciados. Exatamente. Dani, você entrou num ponto maravilhoso. Porque, assim, no mundo do carnaval, a figura do Rei Momo é uma figura que é uma personagem do carnaval extraído da mitologia grega, da greco-romana. Nós, por mais que o carnaval, o Distrito da Escola de Samba é uma aculturação do carnaval, mas nós hoje somos um segmento o que nos faz de norte nesse segmento é o samba. Então, a figura do casal cidadão e cidadã samba, eles já dizem tudo, eles representam o samba, eles representam a nossa essência, tudo que nós somos. É a personificação, do samba. Então,
lógico que a gente também respeita a figura, a personagem do Rei Momo, mas é uma personagem. O Casal Cidadã Samba não é uma personagem, eles são uma realidade. Então, por isso que a gente precisa sempre valorizar, colocar em primeiro lugar o Casal Cidadão e Cidadã Samba. E eles são o carnaval, Exato. né? E é uma graça, assim, eu adoro. Exato. E eu acho que muitos, sei lá, milhares e milhares de sambistas acabam vendo aquelas figuras ali durante um desfile e não sabem a história deles, história. não sabem quem são, né? Sim. E eu acho que vale a pena Sim. todos nós conhecermos isso e principalmente conhecer a embaixada, né? Na embaixada a gente tem pérolas, você falou ali que é um relicário realmente, e eu acho que é um... Eu imagino como um grande porta-joias que vocês têm, né? Porque vocês têm ali figuras ilustríssimas, com histórias maravilhosas e que continuam, sim, puxando a nossa orelha, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado ali, sempre tem alguém para conversar, para chamar a atenção e para principalmente manter as tradições. Sim. O que eu acho mais bonito da embaixada é isso, né? É a sua principal função, manter as tradições. Porque nós, jovens, vamos dizer, eu estou com 49 anos, também não estou tão jovem assim, mas perto deles eu não sou nada, não sou ninguém. Quando a gente acha que estamos indo por um caminho, descobrimos a roda, não, vocês não descobriram a roda, está tudo errado, o caminho não é esse, é esse. Então essa é a função da Embaixada São Paulistana, porque senão a gente começa a fazer um monte de bobagem. Como eu vou repetir aqui, o samba tem fundamento para ser seguido. E toda vez que a gente não segue nesse fundamento, é um problema que a gente destrói a cultura. A gente comete um crime cultural. É um crime, realmente. E isso acaba se perdendo, e a gente acaba se perdendo nessa questão da competitividade, né? Sim, e acabam sendo... Coisas acabam sendo transformadas em detrimento a essa competição que não podem, né? Não podem ser mudadas. Um exemplo, Dani. Eles terminaram há pouco de redigir uma cartilha do samba. O que é essa cartilha do samba? Ela fala muito sobre as questões de alguns simbolismos que tem no carnaval que também estava se perdendo. Por exemplo, um batizado de uma escola de samba ou de um bloco carnavalesco. A gente não vê mais. Até porque as pessoas morrem com elas esse conhecimento. Exato. Então eles fizeram essa cartilha, que a partir dessa cartilha fala assim, isso aqui é um batizado. O que vier depois ou falar que fora disso aqui é invencionismo. Esse é um batizado. Então é importante essa cartilha porque acaba também deixando um legado para nós. Porque, obviamente, a gente não quer que os nossos vão embora, mas eles vão embora, elas vão embora também. E com isso, deixa um recado, um legado escrito, porque muitas vezes, gente, como você falou, a gente se perde na questão da oralidade. A oralidade é importante, mas a gente não tem arquivos, registros. E com isso, as pessoas vão mudando a nossa realidade, a nossa história, os nossos fundamentos. Então, para mim, quando eu falo de relicário, é relicário de verdade, porque essa é a função deles. Dentro dessa questão dos registros, né, do carnaval, do que se pode, do que se não pode. A gente já falou aqui da competição, do jogo, né, da disputa. E a gente tem aí na UESP um outro braço que eu também admiro, gosto bastante, que é a Escola de Formação de Avaliadores, a EFA, né? Falei certo? Falou, Escola de Formação de Avaliadores, exato. Que trabalho interessante, pioneiro e bacana, né? Que até mesmo acabou saindo aqui dos braços da UESP, indo para outros carnavais, participando de outras disputas. Fala um pouquinho para a gente sobre essa estrutura da EFA. A EFA é comandada pelo meu irmão Alexandre Marcelino Xandão, Xandão, maravilhoso. Um beijo pro Xandão. Xandão que foi presidente da Liga, meu amigo. E, assim, um profundo conhecedor de carnaval. E um cara que realmente enxerga com muita seriedade essa disputa, né? Eu estava falando para você aqui, antes da gente começar a gravar, que o Cachito, na minha concepção, é um dos maiores intelectuais do carnaval do Brasil. Sem dúvida. E o Xandão, na minha concepção, é o maior entendedor de formação de avaliadores, de jurados do Brasil. O Xandão, ele tem um formato de lidar com isso muito próprio e
e ele é muito sério no que ele faz. Então, a construção da EFA não tem como você separar a EFA e Alexandre Marcelino. Não. As duas coisas você tem que falar numa única frase, tem que caber os dois numa única frase, né? Que é a nossa escola de formação de avaliadores. Nós não chamamos os nossos avaliadores de jurados. A gente chama de avaliador porque o presidente Castilho, tempo atrás, tentou, inclusive, diminuir a empáfia do jurado, de falar, peraí, você acha que você não é Deus. Essa que às coisa vezes inquisidora, né? Isso. Então a gente chama, vocês são avaliadores, vocês vão avaliar um desfile de escola de samba. E com isso, a gente, essa escola de formação, ela é hoje o curso com o maior número de aulas, com maior número de matérias dentro de um curso de carnaval. Inclusive com matérias que a gente coloca que outros cursos não trazem. Por exemplo, nós temos hoje a nossa aula de ética, nós temos aula de linguística, porque precisa se preocupar como é que é redigido a redação das justificativas, né? E fora que algumas dinâmicas também é muito interessante. A gente tenta aliar a teoria à prática através de dinâmicas. A gente forma uma bateria que introduz erros nessa bateria para poder os avaliadores escutarem e viverem um pouco na prática isso. Algumas inovações que a EFA faz, que a gente está cada vez mais avançando no conceito de formadores. Daí. Isso é muito interessante. E aí tudo isso graças ao Alexandre Marcelino. E quanto melhor for esse processo, mais justo é o julgamento. Mais justo. Né? Mais preparado. Sim. Estará esse avaliador. E todo mundo só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar. Falei da Alexandre Marcelino, mas também eu não posso ser injusto. Quem começou de fato isso foi o presidente Cachito. Porque o Cachito, ele sai da UESP e vai para a Liga, e ele começa a organizar os jurados, na época na Liga do Robson e tudo mais. Sim. E aí começa, o Alexandre também trabalhar com ele. Então, aí o Cachito volta para a UESP e o Alexandre Marcelino segue fazendo esse trabalho na Liga. Aí ele se especializou nisso, né? E, obviamente, quando ele sai da Liga, a gente vai buscar o Alexandre de volta. Fala, não, vem para cá. Até porque ele começou na UESP, ele também é uma das crias da UESP. A gente estamos lá até hoje juntos. Que, aliás, não percam um episódio dessa temporada com o Cachito. Exato. Que está maravilhoso, presidente da Fena Samba. Infelizmente, estamos caminhando para o nosso final. O tempo voou. Eu quero saber de você enquanto gestor. Tá. O que você ainda não fez pela UESP que você gostaria de fazer? Essa pergunta é interessante. Tem muita coisa que eu não fiz pela UESP que eu gostaria de fazer. Primeiro que, assim, a transformação do sambódromo da UESP, ela não está ainda de acordo com como a gente quer. E aí não é só um sonho meu, é um sonho da diretoria da UESP. Ela não está de acordo com como a gente quer, porque nós entendemos que um sambódromo, hoje ele é um complexo. Ele precisa estar sendo tratado não só a pista, mas como a sua pré-concentração, a sua concentração. E hoje nos falta, por exemplo, nessa pré-concentração, um local de alegorias. Então, enquanto a gente não arrumar para nós esse local de alegorias, eu não cumpri minha missão dentro da UESP. Então, e modificar a estrutura do estilo também como um todo, né? A gente quer, obviamente, colocar lá mais conforto para as pessoas, mais arquibancadas, que não tenha ninguém que fique desacomodado nos nossos desfiles. Mas essa questão das alegorias hoje é a coisa que talvez que mais nos incomoda. Enquanto gestor, é o que mais me incomoda também. E para a gente encerrar, convide as pessoas, olha aqui para a nossa lente da verdade, convide as pessoas a conhecerem os desfiles da UESP e também conhecerem todos os outros trabalhos que circundam esta entidade maravilhosa e tão respeitável. Lente da verdade, vou te dizer, participe dos nossos desfiles, eles são totalmente gratuitos, vocês vão encontrar lá uma estrutura
maravilhosa. No sábado, domingo, segunda-feira de carnaval. E também uma semana antes, no sábado e domingo, na Vila Esperança, temos os blocos de fantasia, que é um espetáculo à parte. E convido também vocês a conhecerem, por exemplo, no dia 24 de janeiro, nós estaremos aí com o nosso concurso Miss UESP, lá no Memorial da América Latina, dia 24 de janeiro. Não perca, vai ser uma festa maravilhosa, que é um outro evento que a gente faz com uma ligação social incrível, que as meninas e os meninos que vão estar lá vão dar um show para poder formar a corte do Carnaval da UESP e com uma novidade para o Carnaval 2026. Nós estamos tirando do discurso e trazendo para dentro da faixa da UESP a Diva Plus, que é uma candidata plus size. Adoro. Que vai entrar para a corte. Então, convido vocês para participarem disso também. Adorei! Presidente, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Assim, eu sei o quanto que a sua agenda é difícil, mas você prontamente nos atendeu. Já era para ter vindo antes, mas a gente foi protelando, mas finalmente você veio. A gente não podia fazer essa segunda temporada sem vocês e principalmente dar a voz ao UESP. E, através da sua pessoa, estou aqui mandando um grande beijo, um grande abraço para todas as entidades, para todos os sambistas que bravamente lutam e resistem a cada dia e que fazem parte da UESP e que apenas engrandecem cada vez mais o tamanho do nosso espetáculo, que é o Carnaval. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Dani, você linda, maravilhosa, tocou aqui muito bem, me senti aqui, já nem vi a hora passar. Voou. Foi sensacional. Obrigado a toda a sua produção, obrigado a Mães do Carnaval. Está aqui uma honra, vocês fomentaram o trabalho do Carnaval da UESP, para nós é indescritível. Obrigado. É isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem conosco, nos acompanhem em nossas redes sociais. A Amantes do Carnaval, presente no Instagram, presente aí no YouTube. Você com certeza vai nos encontrar. Continuem conosco até o Carnaval. Muitas coisas boas virão ainda este ano. Preparem-se, o Carnaval de 2026 vai ser inesquecível. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um beijo, galera. Valeu!